Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos mais uma vez aqui reunidos, eu, Aloísio, com... Eu, Eduardo Araújo. E... ela. Maria de Fátima Miranda. Sim, esse trio aí, essa trinca, quando nós aqui compartilhamos percepções, ideias que nos surgem, quando na leitura e comentários da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, e o tópico que nós estamos tratando é o de comunicação com o mundo invisível. Nós estamos falando de mediunidade, como ela se processa e como envolve os dois planos da vida. Nós vimos no nosso último encontro o item 42, tá, que fala a respeito de algo que é muito importante nessa comunicação entre os dois planos da vida. É que os espíritos, são os desencarnados, né, são livres e só se comunicam quando querem. Eles não estão às ordens, à disposição do médium ou daquele que invoca um determinado espírito. A ninguém é dado fazê-los manifestar-se quando não o queiram, nem dizer o que desejam calar, de sorte que ninguém pode afirmar que tal espírito há de responder ao seu apelo em dado momento. Isso é muito importante que nós entendamos, porque isso é um fundamento, é uma base da mediunidade e da comunicação entre os dois planos. O médium, ele se predispõe, é o que nós chamamos de dar passividade, né? Ele se coloca à disposição da espiritualidade para que ela possa, então, manifestar-se. Mas a manifestação dos espíritos dá-se-á de acordo com os espíritos, porque eles têm a liberdade de se manifestar ou não. Então, com isto, nós, com essa rápida recordação do que nós falamos no nosso último encontro, nós estamos aptos a entrar no item 43, sim, e que eu pedi então a Miranda que desse prosseguimento à nossa conversa. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso, porém, eles aí se mostram algumas vezes, é somente com o fim de dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que deles se iam afastando. Então, se não forem atendidos, retiram-se. Forma juízo completamente errôneo aquele que crê que espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas em que se lhes manifeste pouca afeição, falta de respeito e nenhum desejo de se instruir. E ainda menos que eles venham dar-se em espetáculos para desfastio dos curiosos. Vivos, eles não fariam. Mortos, também não fazem. Comente. Não é? É a utilidade do tempo, porque um espírito responsável, ele sabe do valor do tempo dele. Então, ele não vai julgar nem discriminar os ociosos, mas ele não vai se unir a eles. E é como ele diz aqui, quando se fazem presente em determinados locais, não é porque eles se comprazem ali, mas sim para prestar um socorro de alguma forma. Mas quando percebe que
aquela oportunidade de socorrer não é bem recebida, eles se afastam e respeitam o livre-arbítrio, deixa cada um e entregue aos próprios pendores. É o critério da utilidade. Sim. Né? Então, os espíritos mais elevados, os espíritos, aqueles com quem nós, de um modo geral, desejamos manter essa comunicação, esse diálogo, ou essa possibilidade de obtermos informações, são os espíritos mais elevados, moralmente, mais evoluídos. Eles não se prestam a atividades onde predomine a futilidade, a leviandade muitas vezes, ou a curiosidade apenas. Eles se prestam sim a que nos possam trazer conselhos salutares, orientações, e não aquilo que muitas vezes aqueles que ali estão dando prosseguimento a essa atividade mediúnica se propõem. E esses espíritos superiores, eles não vão a reuniões fúteis, como diz aqui Allan Kardec, né? Como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. Então a mediunidade é uma coisa muito séria e deve ser encarada e conduzida com muita seriedade, certo? Então nós buscamos, através desse intercâmbio com o plano espiritual, nós buscamos obter informações, orientações, avisos, muitas vezes, que possam nos levar a melhor conduzir a nossa vida enquanto aqui estamos, certo? Então, para isso é que nós verificamos essa utilidade da reunião mediúnica e da comunicação entre os dois planos da vida, que, em princípio, devem ocorrer de forma mais útil com espíritos mais elevados. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo nos leva a um caminho para nos tornarmos homens de bem. Mas a nossa compreensão da doutrina, ela ainda é muito limitada, né, dessa maturidade do senso moral que Kardec também fala. Ela é muito restrita a poucos espíritos devido à nossa maturidade espiritual, né? A nossa evolução dificulta pelos nossos vícios, as nossas paixões. Por que eu digo isso? Porque as nossas reuniões, elas muitas vezes são comprometidas pela nossa própria conduta, o nosso comportamento. Me recordo de algumas reuniões que eu participo aí ao longo de alguns anos, que eu fico observando, não para julgar nenhum companheiro, mas para aprender. E a gente muitas vezes faz a reunião mediúnica, e aí quando termina a reunião mediúnica, normalmente os grupos fazem uma pequena avaliação sobre o que foi tratado na reunião mediúnica, as comunicações, alguma coisa interessante, alguma dúvida. E eu observava que o mentor dos trabalhos vinha, dava orientação, uma palavra muito bonita, falava de união, nos pedia vigilância, que são conselhos quase que frequentes dos mentores espirituais dos trabalhos. E quando acabava a reunião, depois de comunicações importantes, né, aprendizados de irmãos em sofrimento, outros com ódios, perseguições, eu via ali grandes aprendizados. Mas chegava um momento da avaliação, eu observava com espanto, às vezes, os companheiros se atacando de uma forma inexplicável, né? Um médium atacando o outro, dizendo que você não podia ter deixado o espírito falar o que falou. Aí o outro acusando que o doutrinador também não estava capacitado para pegar a intuição espiritual. E uns ataques assim, eu falei, gente, a gente acabou de ouvir diversos relatos, experiências, o mentor dos trabalhos falando de união, e logo a seguir, mas não é nem muito, acabou a reunião, e um clima pesado, as pessoas se atacando, e às vezes a gente falava, mas ficavam nos olhando assim, como quem diz, o que esse rapaz está falando? Porque parece que o mais importante é o ponto de vista pessoal de cada um, a maneira como cada um enxerga o trabalho. É difícil lidar, eu imagino que para o mundo espiritual eles são bastante tolerantes, nos enxergam muitas vezes até como crianças, mas espíritos sérios que insistentemente nos alertam, né, para a necessidade de união, de fraternidade entre os membros de um trabalho mediúnico, terem que lidar com um grupo assim. Até quando, né?
Eles insistem, mas tudo tem um limite. Como o próprio Kardec coloca aqui, se eles não encontram a receptividade necessária, retiram-se. E aqueles que querem exatamente isso, ganham força. Nós temos uma característica muito interessante que diz respeito a nós que estamos aqui encarnados no estágio de evolução em que nós nos encontramos. E essa característica diz respeito à interpretação daquilo que chega para nós. Então, cada um de nós interpreta aquilo que tem acesso, ou que lhe é dado acesso, de acordo com aquilo que ele pode alcançar naquilo que lhe é dado acesso. E aí vem as interpretações, e essas interpretações que são diferenciadas podem gerar indevidamente isso que Eduardo acabou de lembrar aqui, e que ocorre, mas não ocorre só em reunião mediúnica, não. Sim. Ocorre em todas as nossas atividades. Nós temos uma recomendação do Cristo, de Jesus, quando esteve aqui: não julgueis para não seres julgados, né? Mas nós não conseguimos evitar, vamos dizer que a gente tem até uma saída para isso, quando a gente diz: não, eu não julgo, eu só avalio, certo? Eu avalio tudo que chega ao meu alcance, ao meu conhecimento, né? Mas nessa avaliação nós emitimos juízos de valor. Então nós achamos que o médium não agiu corretamente, que o esclarecedor, ele não esclareceu do jeito que eu entendia que deveria ter sido conduzido esse esclarecimento. Então não é um julgamento, mas é uma avaliação, e essa avaliação ela contém no seu bojo um julgamento. Então nós devemos evitar, porque nós sabemos que todo aquele que está envolvido numa atividade mediúnica, numa atividade de interação entre os dois planos da vida, entre os encarnados, nós que estamos aqui, e os desencarnados, aqueles que se manifestam, nós sabemos que cada um procura fazer o melhor de si, certo? E esse melhor de si, ele está longe da perfeição. Então vamos ter sempre uma possibilidade de não condenar, não, vamos dizer, criticar de uma maneira negativa aquilo que é realizado, mas sim, se nós pudermos colaborar para melhorarmos o nosso trabalho, certo? Aí sim é válido que nós possamos fazer. Esse capítulo 17 do Evangelho, né? Sede perfeitos. Sede perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai. Allan Kardec ele vai fazer uma reflexão sobre isso, porque ele diz que a parte essencial, né, está no item 4, que ele vai falar dos bons espíritas, e aí diz o seguinte, que é capítulo 17, item 4. A parte essencial da doutrina, né, ela exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade. Ele destaca isso, que a gente associa a maturidade a ter vivido mais ou vivido menos. E do grau de instrução também, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. E aí continua explicando o seguinte: em algumas pessoas ainda são muito tenazes os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes afigura sediça e monótona. Enfim, aí ele vai explicando exatamente o porquê desse comportamento que nós temos. É por essa falta da maturidade do senso moral. Isso é muito comum de nós encontrarmos, inclusive até mesmo nos ensinamentos de Jesus, suas interpretações.
certo? Jesus falava muito numa linguagem figurada, falava por parábolas, certo? Então nós temos que buscar nessas colocações aquilo de utilidade que estão ali contidos, certo? E não nós estarmos criticando a letra ou criticando a forma como aquele ensinamento é transmitido. Eu faria de forma diferente. Está bem, mas não foi você que fez. Tá certo? Então, temos que respeitar a maneira como nos chegam os ensinamentos e temos que dali buscar extrair aquilo que é de utilidade. É o critério da utilidade, né? Que nós falamos anteriormente, né? Buscarmos extrair dali aquilo que é útil para cada um de nós, sem que nós enveredemos pelo caminho da crítica, porque a crítica sempre será destrutiva. É isso aí. Algo que auxilia muito durante as tarefas, quando surgem situações semelhantes, é o grupo estudar junto, né? Porque aí não é a fala de um, a compreensão do outro, mas a orientação que vem para o grupo de alguém que não está envolvido emocionalmente, nem tem interesse de que prevaleça a sua opinião. E é nessas horas que nós refletimos o verdadeiro sacrifício de Jesus para conosco, humanidade. Não, o martírio na cruz mostra o nível de agressividade nosso, mas o verdadeiro sacrifício do Cristo foi sair de esferas resplandecentes, da companhia de espíritos que têm a mesma sintonia que ele, e vir até nós, preparar todo um caminho sabendo que ainda não tínhamos maturidade, que os séculos passariam e ainda hoje sofremos com dificuldade de compreender o sentido e colocar de pronto em nosso esforço diário. Vamos nós dar continuidade? Vamos lá. Vamos ao 44. 44. Então, continua aqui Allan Kardec dizendo o seguinte: a frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos, que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Pelo mesmo motivo que os homens graves e sérios não comparecem às assembleias de medíocre importância, os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, que têm por fim não a curiosidade, porém a instrução. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão ensinamentos. Então tem que ser um conjunto, né? Tanto a reunião tem que ser séria, quanto o comportamento também tem que ser sério dos seus integrantes. Porque quando você até faz uma reunião correta, mas logo em seguida você cria toda uma situação de animosidade, você está quebrando a harmonia do conjunto. Então, às vezes a reunião até é produtiva, mas ela não consegue crescer, melhorar, né, dentro dos objetivos dela pelo comportamento dos seus próprios integrantes. Mediunidade é coisa séria, né? Mediunidade e a prática da mediunidade, ela deve ser considerada e levada a termo com seriedade. E essa seriedade implica nisto que nós estamos acabando de conversar aqui. Que nós tenhamos objetivos claros e sérios, que nós tenhamos comportamentos compatíveis com essa proposta, certo? Que nós adotamos numa reunião mediúnica, para que nós evitemos aqui, como diz nesse item 44, Kardec nos chama a atenção, certo? E a frivolidade das reuniões dá como resultado atrair espíritos levianos, brincalhões muitas vezes, enganadores, aqueles que trazem através da mediunidade, da manifestação, através do médium, colocações que vão deixar os participantes ali arrepiados, preocupados, certo? E o proveito dessa reunião será negativo, certo? Porque ao invés de nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso equilíbrio, ele trará justamente o desequilíbrio e preocupações que são acrescentadas pelo que veio a acontecer durante aquela reunião. Então nós temos que sempre levar em consideração que só como nós vimos no item anterior, né? Nós temos que ver que os espíritos superiores só se manifestam em reuniões sérias, reuniões que são levadas por curiosidade, com respostas, busca de respostas a futilidades, etc. Teremos a manifestação de espíritos
que são compatíveis com essa proposta ou com esse comportamento de cada um. Espíritos levianos, brincalhões, zombeteiros, etc. E o resultado dessas reuniões poderá ter utilidade se nós avaliarmos o que nós fizemos e que teve como consequência o que aconteceu na reunião. Mas se nós não fizermos isso, nós estaremos muitas vezes adotando comportamentos ou como verdades coisas ou colocações que vão prejudicar ao invés de orientar, de nos precaver de determinados comportamentos. Nós refletimos que com a chegada, com a presença de Kardec, aquelas reuniões, elas tomaram outro rumo, não é? O caráter de seriedade do codificador, a postura dele, deu um outro rumo àquelas reuniões de onde brotou o Consolador, que é o Espiritismo. Então, precisamos cada um de nós saber qual o nosso objetivo junto a uma tarefa onde o Evangelho de Jesus é o objetivo maior para o aprendizado de todos. Quando se trata da reunião mediúnica especificamente, o Aloysio já colocou várias vezes, Emmanuel fala que a mediunidade é uma ferramenta santa que deve ser vivenciada santamente. Por quê? Porque é um instrumento para a iluminação do espírito, não é? E ninguém evolui mediunicamente isolado, porque existe toda uma coletividade que, junto com a mensagem de Jesus, é socorrida, é tratada, é cuidado junto ali, não é? Então temos que ficar refletindo, cada um de nós que lida com a tarefa na casa espírita ou com a proposta do bem onde estivermos, como é que nós estamos envolvidos? Porque se observamos que o grupo, que a maioria ainda não atenta para esse propósito, que saibamos convidar ao estudo, e se ainda assim não for o caso, é como ele diz aqui. Os bons espíritos, quando vêm nos auxiliar e percebem que estamos refratários, eles respeitam nossa escolha, mas eles não se confundem com ela. É até importante destacar aqui, Miranda, Luiz e amigos, que a gente não está dizendo que só pessoas santas podem praticar mediunidade. Não. Porque quem está nos ouvindo pode pensar assim, o que eles estão querendo? Não tem santo aqui na Terra. Não. Mas não é isso que nós estamos falando. Esse santamente é de forma criteriosa, porque o sagrado para nós é aquilo que merece o nosso respeito, a nossa atenção, nossa dedicação. É por isso que está falando aqui de prioridade, de utilidade do tempo. Espírito superior sabe quanto ele pode multiplicar em favor dele mesmo, assistindo outros irmãos, num tempo reduzido. Então ele não vai desperdiçar essa energia vital para o espírito, que é o tempo. Por isso que quando nós vamos estudar a doutrina espírita, tempo é de foro íntimo. Tem pessoas que no período de 1 hora fazem coisas que alguém leva o dia todo se arrastando e não sai do lugar. Por quê? Porque não sabe priorizar o valor do tempo. Lembrando... E nem tem ainda a capacidade para isso, né? Mas nós estamos aqui para desenvolvermos essas capacidades. Isso aí. Eu costumo dizer que nós não somos bons, mas temos que agir de modo a que cada vez mais nos aproximamos, porque nós queremos ser bons. Então, essa é a história. Nós não somos santos, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Então, nós temos que trabalhar para que cada vez mais nós nos apresentemos da melhor maneira possível. E isto nos traz uma grande constatação, que a mediunidade é uma grande oportunidade de crescimento. A mediunidade é nós termos a oportunidade de, trabalhando com ela, nós crescermos e nos desenvolvermos moralmente através dos ensinamentos que nos chegam pela espiritualidade. Vamos lembrar que a doutrina dos espíritos, ela nos veio através da mediunidade, através das respostas obtidas por Kardec, as perguntas que foram feitas e que trouxeram para nós os esclarecimentos necessários. Isso é que nós temos que ter em consideração. E com essa reflexão, nós chegamos aqui ao final desse nosso encontro, já marcando uma próxima etapa, na próxima semana, nesse mesmo horário, certo? E vamos encerrar. Encerrado. Muita paz a todos. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos novamente e nos alegramos por estarmos juntos outra vez, continuando o nosso estudo pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título O Espiritismo é uma ciência positiva, publicada por Kardec no exemplar de novembro de 1864 da Revista Espírita. No programa de hoje, nós vamos estudar a matéria de título Aos Nossos Correspondentes, inserida por Kardec no exemplar de janeiro de 1867 da Revista Espírita. Vamos então a ela. Para a maioria dos nossos correspondentes da França e do estrangeiro, a época de renovação das assinaturas, em 1º de janeiro, é, como todos os anos, ocasião para nos darem novos testemunhos de simpatia que nos tocam profundamente. Na impossibilidade material em que estamos de responder a todos, pedimos-lhe recebam aqui a expressão de nossos sinceros agradecimentos e da reciprocidade de nossos votos. Ficais certos de que não esquecemos em nossas preces nenhum daqueles, encarnados ou desencarnados, que a nós se recomendam. Kardec está, então, agradecendo aos correspondentes, os membros correspondentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, aquela prática, aquela constância da renovação das assinaturas da Revista Espírita, que é uma demonstração de confiança e de aceitabilidade da revista. Por quê? Porque em 1º de janeiro de 1867, a revista já estava sendo publicada mensalmente e ininterruptamente durante 9 anos. 9 anos. Então não era uma revista que tinha acabado de ser publicada, não. 9 anos de publicação de uma revista muito séria, de uma sociedade científica extremamente séria, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criada e dirigida por Kardec. Uma outra observação que nós fazemos a respeito do trecho lido é que ele, Kardec, faz questão de dizer que nas preces lá dele e da sociedade não são esquecidas aquelas pessoas, aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que se recomendam às preces. É interessante, Kardec, ele poderia pura e simplesmente agradecer a confiança, etc. e tal, mas ele teve o cuidado de dizer, olha, nós oramos por vocês, nós temos esse sentimento de gratidão pela solidariedade de vocês. E não só com relação aos encarnados, como também aos desencarnados, companheiros de trabalhos lá
da sociedade parisiense de estudos espíritas e correspondentes estrangeiros ou correspondentes do interior da França que estivessem já na pátria espiritual. Continua Kardec pelas páginas da Revista Espírita de janeiro de 1867, na matéria Aos Nossos Correspondentes. Os testemunhos que houveram por bem nos dar são para nós poderoso encorajamento e suaves compensações que facilmente nos fazem esquecer as penas e fadigas do caminho. E como não as esqueceríamos quando vemos a doutrina crescer incessantemente, superar todos os obstáculos e cada dia nos trazer novas provas dos benefícios que se espalha. Agradecemos a Deus o insigne favor que nos consegue de testemunhar seus primeiros sucessos e entrever o seu futuro. Nós lhe pedimos que nos dê as forças físicas e morais necessárias para realizar o que nos resta fazer antes de voltar ao mundo dos espíritos. Agora Kardec está se referindo aos relatórios, às cartas que ele recebia de todos esses correspondentes, não só manifestando a aprovação para a revista, como dissemos há pouco, como também encorajando Kardec para que ele continuasse na luta, ele continuasse realizando o seu trabalho de codificador, melhor dizendo, da doutrina. E ele manifesta que tem satisfação porque a cada dia ele recebia provas dos benefícios que a doutrina, de um modo geral, espalhava e a Revista Espírita, de modo particular. E outra coisa que, como vimos, foi muito interessante, e mais uma vez nós vamos ressaltar a humildade de Kardec, é que ele, humildemente, apesar de aquela época, 1867, a doutrina já ter adeptos espalhados pelo mundo inteiro, ele chama todo esse caminhar de 1857 a 1867, não só da revista, que foi 1858, porque a atividade dele, Kardec, mais diretamente foi a partir de meados da década de 1850. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 18 de abril de 1857. Então, com 10 anos de serviço na codificação e na divulgação da doutrina espírita, Kardec humildemente diz que tudo aquilo que caminhou ele chama de primeiros sucessos. Primeiros sucessos. E também humildemente pede a Deus forças físicas e morais necessárias para realizar o que restaria a ele, Kardec, fazer antes de voltar ao mundo dos espíritos. E nós vamos lembrar aqui que ele realmente desencarnou daí a 2 anos, em março de 1869. Então, ele está falando em janeiro de 1867, pedindo a Deus forças físicas e morais para realizar o que faltava. E faltavam apenas 2 anos. E ele, então, desencarnou de infarto, em 1869.
Sigamos pelas páginas da Revista Espírita de janeiro de 1867, na matéria aos nossos correspondentes. É Kardec falando. Aos que têm a bondade de fazer votos pelo prolongamento de nossa permanência na Terra, no interesse do Espiritismo, diremos que ninguém é indispensável para a execução dos desígnios de Deus. O que fizemos, outros o poderiam ter feito, e o que não pudermos fazer, outros o farão. Assim, quando lhe aprouver chamar-nos, ele saberá prover a continuação de sua obra. Aquele que for chamado a lhe tomar as rédeas, cresce na sombra e se revelará quando for tempo, não por sua pretensão a uma supremacia qualquer, mas por seus atos, que o assinalarão a atenção de todos. Neste momento, ele próprio o ignora e é útil, por enquanto, que se mantenha à margem. O Cristo disse: aquele que se exaltar será rebaixado. É, pois, entre os humildes de coração que será escolhido, e não entre os que quiserem elevar-se por sua própria autoridade e contra a vontade de Deus. Esses apenas colherão vergonha e humilhação, porque os orgulhosos e os presunçosos serão confundidos. Que cada um traga a sua pedra ao edifício e se contente com o papel de simples obreiro. Deus, que lê no fundo dos corações, saberá dar a cada um o justo salário de seu trabalho. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Este parágrafo, ou esses dois parágrafos que acabamos de ler, eles são proféticos, né? Kardec fala realmente como se estivesse assim se despedindo com 2 anos de antecedência. Aos que têm a bondade de fazer voto pelo prolongamento de nossa permanência na Terra, no interesse do Espiritismo, diremos que ninguém é indispensável. Estou lendo de novo o que Kardec escreveu. Então Kardec depois fala, como nós acabamos de ver com a leitura que fizemos, que realmente ninguém é insubstituível. Quando ele desencarnasse, o Espiritismo teria continuidade, não haveria solução de continuidade no crescimento da doutrina. A doutrina é uma doutrina de origem divina, trazida pelos espíritos superiores que a revelaram, e a gente vive repetindo isso aqui, em mais de 1000 lugares diferentes no mundo inteiro, através de médiuns que não se conheciam uns aos outros, e ao mesmo tempo. Então, realmente é uma doutrina que não poderia ficar parada ou entrar em extinção quando Kardec, o codificador, desencarnasse, porque ele sempre registrava isso, repetia isso, que a doutrina não era dele, a doutrina era dos espíritos, e haveria essa continuidade. Agora, interessante é que nesses 2 parágrafos lidos, Kardec menciona que aquele que viria a substituí-lo, ele estaria sendo preparado pela espiritualidade sem que as pessoas soubessem. Será que ele, Kardec, sabia? Ele não deixa entrever isso no texto, mas fala que ele está sendo preparado à sombra. É uma maneira de dizer, o meu sucessor está sendo preparado pela espiritualidade, mas nós não estamos sabendo quem é. E como vimos aqui também,
ele ressalta que seria escolhido esse sucessor entre os humildes de coração, ou seja, entre aqueles que não tivessem vaidade, presunção, não estivessem empenhados num esforço de assumir a liderança quando Kardec desencarnasse. Enfim, Kardec, ele humildemente diz que não é insubstituível, menciona que o substituto estaria sendo preparado já pela espiritualidade superior, e vamos repetir, ele desencarnaria, Kardec, daí a 2 anos. E que, além disso, a escolha desse sucessor não seria pelos títulos do mundo, não seria pela intelectualidade, não seria pela projeção social ou pela projeção nos meios científicos, não, seria uma pessoa que se habilitasse justamente pelo coração, isto é, pelo progresso moral, vamos dizer dessa maneira. Entre os humildes de coração será escolhido. E aí, queridos irmãos, isso vale a pena nós comentarmos um pouco, trazendo para os dias de hoje. Nas hostes espíritas, nós precisamos estar sempre atentos a esse conselho de Kardec a respeito de quem deve liderar. Os espíritos, os humildes de coração, aqueles que não estão preocupados com poder, aqueles que não estão preocupados em se tornarem líderes, não serão aqueles que estão preocupados em conduzir as pessoas. Será entre aqueles que realmente estiverem amando e servindo. É entre eles que tem que surgir no meio espírita as lideranças legítimas. Toda vez que no nosso meio houver pessoas, se apresentarem pessoas que nitidamente, insofismavelmente, estão num processo de conquista de poder, nós precisamos parar, pensar um pouco e verificar se verdadeiramente aquela pessoa ela está habilitada em termos morais de assumir tal liderança, seja qual for a liderança que aquela criatura está manifestando assim tanto interesse em assumir. Vamos ler então como Kardec fecha a matéria aos nossos correspondentes, por ele publicada na Revista Espírita de janeiro de 1867. A todos os nossos irmãos em crença diremos: coragem e perseverança, porque se aproxima o momento das grandes provas. Fortalecei-vos nos princípios da doutrina, e deles penetrai-vos cada vez mais. Alargai as vossas vistas. Elevai-vos pelo pensamento acima do círculo limitado do presente, de maneira a abarcar o horizonte do infinito. Considerai o futuro, e então a vida presente, com seu cortejo de misérias e decepções, vos aparecerá como um ponto imperceptível, como um minuto doloroso que logo não deixará mais traços na lembrança. As preocupações materiais parecem mesquinhas e pueris ao lado dos esplendores da imensidade. Ditosos os que colherem na sinceridade de sua fé a força
de que necessitarão. Esses bendirão a Deus por lhes ter dado a luz. Reconhecerão sua sabedoria nas suas vistas insondáveis e nos meios, sejam quais forem, que emprega para a sua realização. Marcharão através dos escolhos, com a serenidade, a firmeza e a confiança que dá a certeza de atingir o porto, sem se deter nas pedras que machucam os pés. E olha que parágrafo brilhante, que parágrafo enorme em termos de qualidade, profundidade e valor, que Kardec encerra a matéria. É nas grandes provas que se revelam as grandes almas. É também quando se revelam os corações verdadeiramente espíritas, pela coragem, a resignação, o devotamento, a abnegação e a caridade, sob todas as suas formas, de que dão exemplo. Queridos irmãos, este texto de Kardec, nós diríamos que é uma exortação eterna. É uma exortação que vale em qualquer época. Valeu em 1867, vale hoje e valerá amanhã. Por quê? Porque é uma forma perfeita, completa, de fazer com que nós espíritas tenhamos plena consciência da nossa responsabilidade. Não só a nossa responsabilidade individual em crescermos espiritualmente, como também, por via de consequência, a nossa responsabilidade espiritual de fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para o progresso da doutrina espírita. Não para que a doutrina espírita seja uma doutrina que vá tomar conta do mundo, não. Para que a doutrina espírita, ela, através de tudo que nós pudermos divulgá-la, em especial através do nosso exemplo pessoal, ela cada vez mais ser capaz de sensibilizar as pessoas, cada vez mais as pessoas poderem beber nos ensinamentos da doutrina, justamente esses esclarecimentos que tornam mais fácil de entender, por exemplo, a moral do Cristo, tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. E aí, queridos irmãos, nós estaremos dando a nossa pequena parcela de contribuição nesse serviço maior, que é justamente contribuirmos para o progresso da humanidade, fazendo a pequenina parte que nos compete. E nós, de vez em quando, muitas vezes, repetimos aqui, e vamos mais uma vez repetir aquela definição de Kardec, abre aspas, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações mais. Se nós estivermos fazendo esse esforço sincero, honesto, com determinação, nós estaremos crescendo intelectual e moralmente. E, por via de consequência, nós estaremos, com a nossa vivência no bem, com a nossa exemplificação no amar e servir, nós estaremos sensibilizando pessoas a também fazerem isso, crescerem espiritualmente e crescerem moralmente.
Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. No próximo, nós iremos iniciar matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Uma ótima semana para todos nós. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.